Bom, a gente vai falar de Retail Media aqui, né? E vai ser uma sessão especial, porque vai ter uma dinâmica especial aqui, né? Então, a gente vai ter duas pessoas aqui fazendo uma conversa muito interessante, porque Retail Media, né, não é apenas search interno, né, nem disputa de palavras-chave dentro do marketplace. Retail Media é muito mais do que isso, né? É toda uma estratégia, né, todo um caminho completo de estratégias, né, para a gente trabalhar ao longo de todo o funil. E a gente está aqui com perfis, né, complementares aqui para essa conversa, né? Quem que a gente vai trazer? Vai ser um formato diferente, vai ser um painel em formato de podcast ao vivo. E vocês podem observar hoje, né, tanto tema novo, tanta coisa acontecendo, que é difícil trazer uma pessoa só para falar, né? Então a gente tentou fazer muito a construção, trazendo pontos de vistas complementares aqui ou diferentes para ser provocativo. Então, para começar, eu vou para falar de Retail Media, além do produto patrocinado da Descoberta Recompra, eu vou convidar o Eric Mourão, que é fundador do Retail Media FC. Acho que não é futebol clube, né? A comunidade de profissionais de Retail Media do Brasil. Também atua como Community e Marketing Director Latam na Carvel, conectando varejistas, marcas, agências e adtechs. Viaja por grandes eventos do setor ao redor do mundo e mantém uma sólida rede global de executivos e influenciadores da indústria. Eric. Bem-vindo, Eric. Uma salva de palmas. Quem mais vem? Temos sim, né? Agora a gente vai convidar ela que possui uma experiência de mais de 15 anos na indústria do mercado de higiene e beleza, né? E com, né, passagens sólidas aí em marketing, trade comercial e mídia, e liderou vários projetos de transformação digital e construção do ecossistema digital para marcas de grande relevância para o mercado. Hoje, ela é diretora de mídia e dados da L'Oréal Brasil, Fernanda Infantini, Media Data Director. Bem-vindo, uma salva de palmas. Bem-vindos. O palco é de vocês, fiquem à vontade. Agora você conduz, Eric. O palco é seu. Eu consigo, obrigado. Bom, vamos começar como começam os podcasts. Bem-vindos a um episódio muito especial do Retail Media FC. Esse episódio ao vivo, acontecendo nesse palco tão importante do varejo nacional. Confesso que eu estou com frio na barriga, sim. E para me ajudar, eu trouxe alguém que sabe muito, que está numa posição muito especial. Falar primeiro, rapidamente, sobre o Retail Media FC. O Retail Media FC começou com um podcast e ele é uma comunidade de profissionais de Retail Media. Então, hoje, a gente tem grupo do WhatsApp, tem todas as redes sociais, onde a gente compartilha conteúdo, compartilha novidades e compartilha análises profundas e interessantes sobre esse mercado. Bom, para esse super episódio, eu estou aqui com a Fernanda Infantini, diretora de dados e mídia da L'Oréal, que é uma empresa que está fazendo um super trabalho, então eu vou deixar ela se apresentar e logo eu faço a minha primeira pergunta. Boa, obrigada, viu? Primeiro, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com todo mundo que está aqui fisicamente, todo mundo que está virtualmente também. Eu trabalho em mídia aí já faz um bom tempo, então tenho vivido na pele a transformação e a evolução de todo esse meio. E adoro divagar sobre as transformações que ainda estão por vir. Então, estou ansiosa pelo papo. Vamos lá, eu também. Fê, começando, qual a importância do Retail Media hoje na L'Oréal, na estratégia de marketing da L'Oréal? Qual que é a importância desse formato e de estar presente com parceiros como varejistas, empresas de delivery, enfim? Qual que é a importância disso? É fundamental. Hoje a gente é uma alavanca que talvez há 5 anos atrás começou como uma promessa e hoje ela é parte fundamental de qualquer plano, qualquer discussão que a gente for fazer, tanto comercial, né, como construção de marca. Acho que quando a gente pensa em como a gente vai crescer como marca, como a gente vai lançar um produto, como a gente vai contar um benefício, como a gente vai reverter uma situação de negócio, discutir
uma questão, né, do business como um todo, não existe não falar de retail media. Ela é uma alavanca fundamental para a gente estar presente dentro do ecossistema como um todo, né, do consumidor. Então, acho que lá atrás começou muito como uma forma da gente alavancar e pensar muito mais em performance e em conversão. Hoje a gente já discute como uma alavanca importante para a construção de marca, para passar mensagens importantes, para criar essa conexão com o consumidor, para ser também um canal de entretenimento, né? Olhar o retail media como um espaço, como um canal em branco para a gente construir uma relação com o consumidor, seja ela qual for, seja ela, né? A gente fala muito de funil. Hoje eu brinco, não é mais um funil, é um grande ecossistema, é uma grande bagunça, que o consumidor está em todo lugar ao mesmo tempo, em todos os lugares, de todas as formas. Então, para a gente estar presente, a gente também precisa enxergar que os meios podem ser isso, né? Podem ser também diversos formatos de interação com o consumidor dentro dessa bagunça. Fê, é legal essa visão ampla e assim chega um desafio de como olhar para essa totalidade do retail media, dessas todas as etapas, né, da jornada do consumidor. E aí a gente sabe, enfim, você como dados, enfim, métricas, dados e mídia, tem que olhar as métricas. E aí a minha curiosidade é, como que é o teu cockpit, assim, aqueles seus reloginhos que você fica olhando, como que é? Que métricas que você também fica olhando para conseguir olhar para o retail media, não apenas naquela parte final lá da performance, do ROAS? Exato. Eu acho que, obviamente, a gente vai estar olhando para a métrica final, que é conversão e vendas, que é o grande, né, o que a gente está buscando, mas considerando toda essa transformação que eu comentei antes, olhar engajamento, né, olhar além da taxa de conversão, sellout, obviamente o ROAS, né, a consequência disso, mas olhar as métricas como eu olho um plano de construção de awareness também, né? Porque e eu acho que isso varia muito de plano para plano e campanha para campanha e marca para marca. Acho que para eu de fato entender, definir os meus KPIs do meu cockpit, eu preciso entender o momento e qual é o objetivo de cada uma daquela campanha, né? Eu posso ter um ROAS talvez mais baixo ou uma taxa de conversão menor, se eu estou querendo buscar ali também explorar novas formas novas formas e formatos dentro do retail media, se eu quero construir marca. Então, talvez nesse momento eu tenha que buscar mais engajamento, mais views. Não, se eu quero fazer uma campanha que está voltada totalmente para conversão, eu vou pegar uma data específica do varejo que vai lá buscar sellout, retorno em sellout, eu tenho que ter métricas e taxas e patamares maiores. Então, para te responder o que tem no meu cockpit, não estou fugindo da resposta, mas acho que ele depende. Ele depende por causa do objetivo. Acho que antes era muito claro que eu vou olhar sellout, taxa de conversão e ROAS, mas hoje eu preciso montar o meu cockpit de acordo com o objetivo de cada uma das marcas. Bom, Joia, eu queria também saber do universo também offline, assim, desse mundo de in-store, a gente vê essa grande discussão em cima disso. Como é que você vê esse segmento de in-store? O que você vê de oportunidades, enfim, que pode melhorar, enfim, de dificuldades, barreiras? Queria ouvir um pouco da tua visão sobre esse tema que está sendo bem falado e com bastante oportunidade. Super. Eu acho que o mundo offline, que a gente costuma falar, né, de offline, ele também está se digitalizando. Então, a conexão, acho que a integração dos formatos ele é fundamental, né? Vou dar um exemplo aqui para tentar tangibilizar um pouco isso. Quando a gente fala de retail media e conversão, seja no aplicativo de um varejista, seja no próprio site, trabalhar a geolocalização, trabalhar todas as infinitas possibilidades que eu tenho com a digitalização do out of home, né, que é um meio offline, que esta conexão, trabalhar a geolocalização, integração com o mobile, com a loja, o ponto de venda físico, né, isso é super,
super importante. Então, acho que não acho que isso é sólido ainda, sólido digo no sentido de maduro. Acho que as indústrias ainda estão começando a descobrir, os meios também, os próprios varejistas também estão começando a descobrir formatos, mas no momento que eu tenho tudo conectado, digitalizado, o on e o off, as possibilidades são inúmeras, né? Então, acho que o segredo aqui é como é que eu, desde o início, enxergo e planejo as ativações integradas, on e off. A Kevel é a infraestrutura por trás de alguma das principais redes de retail media do mundo. Com tecnologia baseada em APIs e inteligência artificial, a Kevel permite que varejistas construam sua própria plataforma de mídia, com total controle sobre seus dados primários, sem depender de soluções engessadas. Mais do que uma empresa de software as a service, a Kevel é uma empresa orientada ao sucesso do cliente. A tecnologia é um meio, a parceria é o diferencial. Varejistas como Chewy, The Home Depot, Dollar General, Sonai, Lyft e El Corte Inglês já utilizam Kevel para lançar e escalar as suas operações de retail media. Kevel, tecnologia, controle e crescimento real em retail media. E, bom, a gente colou aqui nesse assunto do in-store e muitas vezes a gente esbarra na discussão do trade e do retail media. Eu queria a tua visão desse tema, porque é uma coisa que a gente vê o trade se amadurecendo, né, trazendo, demandando mais dados, buscando um amadurecimento, deixando de ser aquela relação do varejo onde a indústria bota um dinheiro e nem sabe o que aconteceu e, enfim, o varejo usa para recuperar margem. Né, isso está mudando. Aí vem o retail media, né, um outro assunto que vem para a mesa. Queria que você falasse um pouco dessa relação, um pouco do que você vê, até como, enfim, como que é, se você puder contar como que é na L'Oréal e como que você acha que pode ser salutar essa relação. E eu também queria ouvir de você a importância dos profissionais que dominem essas áreas, sejam o profissional de trade que passe a entender de retail e mídia e o profissional de retail mídia que também passa a entender de varejo. Super interessante esse ponto. Pergunta longa, né? Desculpa. Imagina. É super interessante esse ponto. Eu acho que o quanto trade e mídia... e aí eu estou falando sempre de mídia de uma forma mais ampla, né? Porque eu também, hoje, acho que a gente não consegue mais separar media awareness e mídia, né, retail media. Mas eu acho que o quanto essas capabilities evoluíram, acho que a formação dos profissionais, e aí estou falando como mercado, acho que ainda não evoluíram, a preparação dos profissionais ainda não evoluíram no mesmo ritmo, né? A gente ainda tem pessoas, né, no comercial, com uma expertise de negociação comercial, mais trade, que também falam agora, também tiveram que falar de mídia, e eu tenho profissionais de mídia que também tiveram que falar do comercial, porque essas negociações são intrínsecas hoje, né? Não era assim. Há poucos anos atrás, era um comercial chamava lá a pessoa de mídia para poder negociar na mesa e vice-versa, né? Era quase que, na hora de montar um plano, a gente juntava lá, me entrega a tua parte e a gente está integrado. Tem uma pessoa profissional responsável de mídia para poder responder isso. Hoje, eu preciso, sem dúvida nenhuma, ter profissionais capacitados com uma linguagem, né, profissionais de mídia com uma linguagem comercial e entendendo o impacto de tudo que é negociado do ponto de vista de mídia, que é uma linguagem super técnica, super específica, traduzido para essa linguagem comercial no dia a dia e vice-versa. Eu tenho que ter um time comercial que vai entender todas as métricas de mídia, que vai entender o techniquez, eu brinco sempre, né? Traduzido. Então, acho que sim, a gente tem que olhar, falando de formação de profissionais, e tem que ter um catch-up aí de capacitação mesmo, para todo mundo poder falar na mesma língua e discutir na mesma profundidade. E isso eu estou falando em diversos níveis, né? Não é só a galera, de fato, do comercial, mas principalmente o time de marketing, o time que está lá decidindo as alavancas, né? Todas as alavancas de investimento, precisa também estar capacitado para poder falar dessa forma mais fluida. Porque
E aí eu acho que é dentro do mundo de mídia, ouso dizer mais ainda, né? Dentro do mundo de mídia, eu ainda tenho quem trabalha só com media awareness e retail media, apesar de não ser separada a discussão, é um mundo à parte. São, né, os KPIs à parte, uma discussão à parte. Então, hoje eu tenho, à medida que retail media foi evoluindo e crescendo, eu vejo que os profissionais foram se capacitando em retail media. Então, eu tenho uma lacuna no mercado aí de profissionais que conseguem falar do full funnel. Né? São poucas pessoas e poucas indústrias, e o varejo também, que se estrutura dessa forma, que fala de retail media, né, que fala do ecossistema como um todo, fala de media awareness, fala de mídia transacional, mídia, né, retail media, e também fala de comercial. Então, acho que tem que bom que existe essa página em branco, esse espaço aí para crescer, mas é uma capability que precisa evoluir bastante, né? A gente está num momento acho que muito ímpar de transformação do mercado. Então, e a gente que está aqui num fórum como esse, debatendo isso, tem uma responsabilidade muito grande de treinar esses profissionais, se treinar o tempo todo, para poder acompanhar essas evoluções que estão acontecendo, né? Este podcast tem patrocínio da Mega Mídia, especialista em potencializar resultados com inteligência no ponto de venda. Se sua empresa quer transformar o varejo em um canal de mídia lucrativo, com estratégia, execução e resultado, vale conhecer a Mega Mídia, especialista em trade marketing e retail media. A Mega também entrega soluções como digital signage, rádio indoor e ativações que fazem o ponto de venda vender de verdade. megamedia.com.br. É verdade. Não tem o mundo mudando, né? A gente tem que se preparar e abrir muita oportunidade, enfim, até para esse momento que tem, enfim, essas transformações. E no mundo, a gente vê a L'Oréal, né? Assim, quem está acompanhando o cenário, enfim, sabe que, enfim, vê que a L'Oréal é uma das empresas mais avançadas, mais arrojadas, mais experimentadoras, né, no segmento. E eu pergunto, né, qual o grande papel da L'Oréal nessa indústria que você vê? Assim, qual o grande papel que a L'Oréal, como essa empresa, enfim, além de ser uma gigante, né, ela ocupa no mercado? Acho que tem uma responsabilidade muito grande, né? A L'Oréal é a maior empresa de beleza do mundo, é uma beauty tech, é uma empresa que valoriza tecnologia, valoriza e investe muito nisso, tecnologia, informação, dados. Então, eu nunca vi a granularidade, a quantidade de informações real-time que a gente tem disponível na mesa para qualquer discussão. E eu acho que isso é uma coisa muito rica. E a gente tem uma responsabilidade grande de puxar e elevar as discussões junto com o varejo e junto com as outras indústrias, né? Então, acho que o papel da L'Oréal, junto com as grandes indústrias e com os varejistas, é puxar e elevar a barra, seja de treinamento de profissionais, seja de elevar as discussões, seja de definir para onde esse mercado vai. Acho que no Brasil, comparado, né, tem um dado que é super interessante. A gente está vivendo aí na pele essa transformação e a gente vê uma evolução muito rápida, né? Há um ano atrás, não tinha todas as soluções, formatos e até players que tinham hoje quando a gente fala de retail media. Imagina há 5 anos atrás. Mas quando a gente olha para investimento no mundo, né, o Brasil representa 2% do investimento de retail media no mundo. É muito pouco. Isso quer dizer que Estados Unidos, China, estão num nível 400 vezes mais avançado que a gente. Isso mostra que a gente tem um caminho enorme ainda pela frente. E aí, por isso, a nossa responsabilidade como indústria, como varejo, como pessoas que estão aqui despendendo seu tempo, né, para estar discutindo sobre esse tema, ainda muito maior. A gente tem a responsabilidade de transformar e acelerar esse crescimento. Acho que aqui no Brasil, diferente de mercados grandes como Estados Unidos e China, claro que a gente tem grandes players, né? Quando a gente fala de retail media, uma Amazon, um Meli,
né, um impulso, né, com o grupo Raia Drogasil, que são os grandes players do mercado, mas tem uma infinidade de outros players que vêm crescendo e ganhando força e ganhando relevância, que para jogar no varejo brasileiro, se eu não estou nesses outros, além desses grandes, eu não estou presente, que é diferente da dinâmica dos outros mercados. Então, fica duplamente mais importante de como a gente capacita e acelera e faz o restante desse, né, do varejo crescer e acelerar rapidamente. Eu acho que a gente podia falar sobre essa fragmentação, mas antes eu vou querer, por causa do tempo, eu quero falar de casos de uso, né? Acho que nada melhor do que ouvir o caso de uso. Acho que você tem, vou começar por um primeiro, assim. Você tem um caso de uso bacana de full funnel que você acha que seja inspirador e que seja, enfim, consiga demonstrar um pouco das vantagens do uso de retail media num caso de full funnel? Super. Eu tenho 2 casos que eu acho que são super legais. Um caso que a gente fez com Vichy e Amazon. É um case onde a gente investiu, de fato, full funnel dentro da Amazon, né? Dentro desse parceiro. A gente fez um investimento e, claro, todo o planejamento dentro da Brand Store, da Amazon, né? Do canal de venda. E aí a gente foi além e investiu também em Prime Video, que é uma ferramenta, né, olhando para a construção de marca. A gente investiu também em Alexa, né, que é uma outra feature desse player. E aí a gente cobriu o ecossistema como um todo. Foram resultados super legais. Então, a gente fez uma campanha de uma ativação 360 dentro de um próprio cliente, né, dentro de um próprio parceiro. A gente teve o exemplo de full funnel. Os resultados foram excepcionais, né, um número muito grande de sellout, onde o consumidor ele via a jornada completa, a jornada de compra, ele ia para entretenimento e falava, né, no streaming, que mandava para a própria brand store, e aí tinha conexão também com as outras features, Alexa e tudo mais. Então, acho que é um planejamento integrado pensando em meios, e esse exemplo que foi super, super positivo. Não tenho material, mas busquem lá o case de Dercos na Amazon. Foi super interessante. E a gente explorou novos formatos, mas também a gente entendeu, com o uso de dados dos parceiros, né, com a base de dados da Amazon, a gente conseguiu expandir a nossa audiência. A gente sempre trabalhava com o público, né, pensando no nosso target de mídia, focando para esse grupo de pessoas específicas. A gente entendeu que os nossos compradores, eles iam além, tinham pessoas interagindo, seja com a mesma categoria, seja com a marca, e a gente pensou, vamos expandir para ver essas interações, e a gente chegou num alcance muito maior, buscou novos para a categoria, novos para a marca. Então, foi super interessante, né, esse uso colaborativo, a construção colaborativa, usando dados e usando todos os outros formatos. E esse exemplo deu um clique para a gente de, cara, a gente pode usar isso não só num mesmo cliente, mas também com outros meios, né? Esse episódio é um patrocínio de AppsFlyer. A AppsFlyer é líder global em mensuração e colaboração de dados, com expertise no suporte às maiores marcas do mundo. A Data Collaboration Platform da AppsFlyer permite que varejistas e anunciantes compartilhem dados de forma segura, criem audiências sem precisar escrever uma única linha de código e mensurem o impacto real em vendas em mobile, web e connected TV. Tudo em um ambiente neutro e seguro do ponto de vista de privacidade. Se a sua empresa está pronta para destravar todo o valor de seus dados primários, fale com a AppsFlyer. Se você está, enfim, empolgada com novas soluções de colaboração de dados, você vê muito valor, queria que você, enfim, contasse um pouco disso, porque eu estou super empolgado. Acho que enfim, eu vejo muitas possibilidades do uso de criativo, tanto... Enfim, mas você que vai contar. Eu vou deixar você. Boa, eu acho que o uso de dados é fundamental para a gente entender se está
indo no caminho certo ou não, mas principalmente para a gente entender novas oportunidades. Acho que os cases recentes que a gente tem aqui de data collaboration com o varejo, foi muito justamente para entender como eu trago novos consumidores para as minhas marcas, novos consumidores para a minha categoria, como eu posso atingir mais pessoas ou como eu posso trabalhar de uma forma mais nichada, de uma forma escalável. Né? Então, quando eu tenho o nível da granularidade da informação para entender quem é meu cliente, qual é o comportamento, quais são as categorias que ele navega além das minhas, eu posso fazer um cross-mídia, eu posso entender o comportamento dele, como eu posso trazer isso para a minha base, né? Como eu posso usar dados first party para construir uma nova audiência. As infinidades são... as possibilidades são infinitas. É legal, né? Você consegue enriquecer a base, você consegue ativar, também medir, enfim, usar em outros lugares. Bom, mas falando sobre o Retail Media FC, uma coisa rápida aqui, sim, é futebol clube, e agora na hora do futebol, no futebol tem um negócio que chama o cartão Opa, era o vermelho, puxei o cartão errado aqui, e pá, ao vivo acontecem essas coisas, no estúdio nunca acontece, mas vamos lá. Tem o cartão vermelho aqui, Fê, você vai poder olhar ali naquela câmera e dar um cartão vermelho para o que deve ser banido, deve ser expulso do campo do nosso mercado. Queria que você, enfim, contasse desse sua opinião aí, desse o seu cartão vermelho, você está com poder aí, está com apito, o que você vai tirar, mandar para o vestiário do nosso mercado? Eu dou cartão vermelho para profissionais que não têm a visão 360, que não estão olhando além da mídia, que não estão olhando além do comercial e que não estão construindo planos full funnel. Esse não é nem o futuro, é o presente, e esses profissionais, se não estão fazendo isso, estão atrasados. Boa, vai para o vestiário. E, bom, aproveitando aqui, a gente está indo para o final, como que você vê, assim, nas organizações, as estruturas, né, de necessidade de uma agência, necessidade de tecnologia, porque realmente a gente estava falando sobre fragmentação, né, cada vez a gente vê, eu esqueci agora o número, mas, enfim, nos últimos 2 anos, houve uma explosão de criação de Retail Media Networks, né, de varejistas que criaram sua própria rede. Então, acho que isso cria um desafio, né, cria oportunidade, mas também um desafio, né, para você na tua cadeira. Como que você ver um esquema tático, né? Como você, enfim, vê o seu time ali para lidar com esse universo de Retail Media Networks, enfim, como explorar mais, como você acha que dá para jogar e explorar o máximo desse campo? Olha, vou falar um pouquinho de como a L'Oréal se estrutura e das transformações que a gente vem discutindo. Acho que hoje a gente entendeu de uma forma muito clara que a gente precisa, né, acho que ter esse olhar full funnel, não é à toa que eu dei esse cartão vermelho, mas eu também preciso da granularidade. Então, hoje, os nossos times de mídia, eles são divididos e estruturados dessa forma. Eu tenho uma visão, um líder, visão 360, e pessoas dedicadas abaixo, só para awareness, só para retail media, porque eu preciso entrar nessa granularidade. A gente ainda tem um desafio grande no nosso ecossistema de agências, porque, sim, eu preciso da expertise. Eu acho que né, ter a agência de mídia também integrada é fundamental. E eu também preciso ter essa visão integrada e essa dedicação exclusiva para cada um dos pontos. Para retail media, para awareness, para discutir o criativo ainda, né, o papel da agência de mídia vai além. Então, eu acredito muito em estruturas espelho. Se eu tenho um time estruturado, varejo, indústria e agência, no mesmo formato, meu esquema tático está mais claro quando eu consigo saber que jogador joga com quem. Né? Então, eu tenho sempre alguém olhando todo, nessa tríade. Alguém olhando o full funnel, alguém olhando retail media, fala com o retail media da agência, do varejo, e da indústria. Awareness, agência, indústria e varejo, e assim por diante. Acho que esse é o caminho para poder acompanhar todas as transformações que estão acontecendo. Boa, boa.
A gente está agora no mês de março, né, o mês das mulheres, o mês que contém que está o Dia das Mulheres, e a gente fez uma programação, né, de episódios com mulheres e tudo mais. E eu queria que você falasse quem é uma mulher inspiradora para você, enfim, que você acha que merece esse homenagem, esse chamado aí de... É uma mulher que é uma profissional incrível, que é uma amiga, já foi colega de trabalho, foi minha líder durante bastante tempo e hoje é uma amiga. É a Juliana Stradman, que é CEO da Amazon. Ela, mais do que ninguém, me inspira, né, falando de retail media. Mas eu trabalhei bastante tempo com ela, trabalhei no trade, trabalhei no marketing, quando nós duas trabalhávamos na Johnson & Johnson. Hoje ela é uma super parceira de negócio, né? Eu lá no L'Oréal e ela na Amazon agora. E, além de tudo, além de liderar, né, o gigante que é a Amazon, inspirar profissionalmente, ela é uma mulher incrível, mãe de 2 filhos maravilhosos. Então, me inspira como amiga, como mulher, como mãe, como profissional. Demais. Baita exemplo. Enfim, tem uma esposa em casa, eu sei o quanto é mais difícil realmente o lado da mulher, muitas vezes a carga. Mas, enfim, o que eu queria, indo para as considerações finais, eu vou te perguntar assim, uma última coisa sobre AI. Enfim, eu acho que é um tema para a gente juntar aqui, Retail Media e AI. Do meu lado, eu também queria falar que, poxa, agradecer o E-Commerce Brasil, o time de curadoria, enfim, em especial o Camilo, e vou passar para você, antes que acabe o tempo, né, mas eu queria agradecer o Camilo Barros, aí, uma pessoa super importante, que ajudou o Retail Media FC, e que você falasse um pouco também de considerações finais, e se pudesse falar um pouco de como que você está vendo o AI aqui nesse mercado. Boa, obrigada. Reforçar de novo e agradecer o convite. Super feliz de estar aqui num fórum tão importante, falando desse tema que é tão importante. E eu acho que, para responder sobre AI, nada melhor do que falar de pessoas. Que eu acho que a AI tem um papel fundamental de facilitar a nossa vida, acho que de acelerar, concentrar, integrar, nos ajudar, de fato, a escalar toda a inteligência que a gente vem construindo até então. Isso vale para a mídia, isso vale para os negócios, isso vale para tudo, né? Mas eu acho que, sem um olhar de pessoas e sem esse olhar criterioso e esse tempo que o ser humano dedica, AI não faz sentido. Então, sim, temos que usar desenfreadamente para facilitar a nossa vida, mas sempre com critério, sempre com esse olhar, porque a diferença, ela vem do nosso olhar, não da expertise da AI. Sim, boa. Cobrimos tudo, Fê? Falta alguma coisa? Acredito que sim. Acho que falamos bastante, falamos da transformação. Alguma pergunta na plateia? Vamos lá, tem uma ali, ó. Levantou a mão. Enquanto chega o microfone lá, vou pegar o link do case e vou botar nas redes sociais. Então, tem aí no Instagram, tem no LinkedIn. Até, enfim, no fim do dia, a gente coloca o case, o link do case, que foi mencionado aqui no Case Full Funnel, que foi mencionado aqui. Vamos lá, fala seu nome, de onde você é, por favor. Bem, boa tarde, eu sou Jairo, sou do Santander. E a minha dúvida para a Fernanda é a seguinte: você mencionou os grandes players de mercado de retail media, e você já executou bastante planos de mídia com eles. Qual seria o ponto que você achou, tipo assim, nossa, esse ponto aqui foi bem ruim, eu gostaria que o mercado como um todo melhorasse nesse ponto, e um ponto que, nossa, esse ponto aqui é maravilhoso, ajudou muito a operação e etc. Quais são os pontos positivos e negativos da nossa maturidade hoje enquanto retail media? Ótima pergunta. Acho que, para mim, o exemplo, eu estou vivendo agora e discutindo, usando as boas práticas para disseminar isso para outros
players é justamente essa visão integrada. Então, eu acho que players mais maduros conseguem ter essa visão e ter uma definição mais clara de qual o papel de cada solução que ele vai oferecer dentro da jornada. Quando a gente tem isso claro, eu consigo evoluir, avaliar a efetividade do nosso investimento de uma forma mais clara. Quando eu sei que essa etapa ou essa solução vai ajudar a construir marca. Aqui eu quero conversão, aqui eu quero quero passar essa mensagem, aqui eu quero integração. Quando eu consigo casar isso em cada uma das etapas do meu plano e sei a solução que vai me entregar isso, eu consigo ter uma clareza na tomada de decisão do que eu vou escolher. Hoje tem, a cada dia, eu costumo brincar com o meu time, se a gente dormir 2 dias, a gente já está defasado. Porque tanta tecnologia, tanta solução que surge e vem uma feature nova, um formato novo, uma forma de compra nova, que a gente tem que se atualizar o tempo todo. Então, quando o parceiro e o varejo se estrutura de uma forma mais clara, a gente consegue avaliar a efetividade e tomar decisões de uma forma mais clara. Então, esse seria o meu ponto alto, que eu acho que é uma coisa que os grandes players estão fazendo muito bem. Então, quem ainda está começando, do lado do varejo, pode usar isso muito numa boa prática. E eu acho que uma coisa ruim é não ter as informações real time, não ter esta agilidade para ajustar no meio do caminho. E eu acho que essa não integração, eu vou bater muito na tecla aí do full funnel, não ter integrado é o que mais dificulta hoje todas as nossas conversas. Então, ter esta pessoa ou esse processo dentro do varejo que consiga traduzir isso de uma forma integrada, para mim, é fundamental e é o ponto de dor. Não sei se respondi a tua pergunta. E rapidinho, só para comentar, eu falei durante muito tempo que um dos gargalos do Retail Media ficava do lado dos varejistas ou das empresas de rede, Retail Media Networks, de não terem um produto, de não conseguirem entregar um produto de publicidade avançado, para, como pessoas, como anunciantes, como L'Oréal. Mas eu vejo isso cada vez mais, esse gap diminuindo, comparando com as empresas, como Mercado Livre, Amazon, que estão aí mais maduros. Eu acho que é isso. É isso, né? Acabou? Se você me deixar aqui falando, eu adoro falar sobre Retail Media. Muito bacana. Prazer. Obrigado. Quero eu nunca agradecer. participei do Retail Media FC. Achei que eu podia pegar uma palhinha aqui, Pode pegar, você já passou. Eu vou falar aqui. Eu queria fazer um podcast, o Camilão, ele falou, não, vem aqui, eu te arrumo um estúdio. Foi o primeiro podcast. Não consigo nem ver de tanta vergonha, mas ele deu esse pontapé inicial. Obrigado, Fê, pela participação aqui. Obrigado, Eric, por topar o desafio da gente fazer de uma dinâmica diferente, poder trazer conteúdo de qualidade, quem está, de fato, praticando isso no mercado. Acho que o Eric faz um trabalho muito legal no Retail Media FC ali. Acho que quem não escuta, escute. É uma aula cada episódio e bacana a gente conseguir fazer aqui pela primeira vez. Então, vocês estão fazendo parte aí da história. Quem, por acaso, aí se distraiu com alguma história, está gravado, então depois é só ir lá no Retail Media FC e acompanhar. Obrigado, Fê, pela participação. Obrigado, Eric. Tem um episódio muito legal com um tal de Leonardo, da DP6, Ele, esse tal cara de é fera. Narese aí. Esse cara é fera. Esse cara é bom, Com o Pedro Debs, da Diageo também. Para quem gosta de um pouco mais técnico de dados, esse é um baita episódio. Este podcast tem patrocínio da Mega Mídia, especialista em potencializar resultados com inteligência no ponto de venda. Se sua empresa quer transformar o varejo em um canal de mídia lucrativo, com estratégia, execução e resultado, vale conhecer a Mega Mídia, especialista em trade marketing e retail media. A Mega também entrega soluções como digital signage, rádio indoor e ativações que fazem o ponto de venda vender de verdade. megamedia.com.br. Esse episódio é um patrocínio de AppsFlyer. A AppsFlyer é líder global em mensuração e colaboração de dados, com expertise no suporte às maiores marcas do mundo. A Data Collaboration Platform da AppsFlyer permite que varejistas e anunciantes compartilhem dados de forma segura, criem audiências sem precisar escrever uma única linha de código e mensurem o impacto real em vendas em mobile,
web e Connected TV. Tudo em um ambiente neutro e seguro do ponto de vista de privacidade. Se a sua empresa está pronta para destravar todo o valor de seus dados primários, fale com a AppsFlyer. A Kevel é a infraestrutura por trás de alguma das principais redes de retail media do mundo. Com tecnologia baseada em APIs e inteligência artificial, a Kevel permite que varejistas construam sua própria plataforma de mídia, com total controle sobre seus dados primários, sem depender de soluções engessadas. Mais do que uma empresa de software as a service, a Kevel é uma empresa orientada ao sucesso do cliente. A tecnologia é um meio, a parceria é o diferencial. Varejistas como Chewy, The Home Depot, Dollar General, Sonai, Lyft e El Corte Inglês já utilizam Kevel para lançar e escalar as suas operações de retail media. Kevel, tecnologia, controle e crescimento real em retail media.